Graças a Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem, da editora Mundo Cristão, e nós iremos ler hoje Apocalipse, do capítulo 7 ao capítulo 9. Os servos de Deus são selados, Apocalipse, capítulo 7. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubim, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Louvor da grande multidão. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, todos os anciões e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, que força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciões me perguntou: Quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: São aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite os servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 8. O Cordeiro abre o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como ofertas sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e grande terremoto. As 4 primeiras trombetas.
Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançadas sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo, e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar, e foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava do ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Apocalipse capítulo 9, a 5ª trombeta traz o primeiro terror. O 5º anjo tocou sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem a plantação, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humanos. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu reino e o anjo do abismo, seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda veio outros 2. A sexta trombeta traz o segundo terror. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi sua voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros,
e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeça como as asas de leão. Vou repetir. Os cavalos tinham cabeças como as de leão, e da boca lhes saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta por estas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpentes, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morreram destas pragas ainda se recusavam a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e de seus roubos. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.